Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Odonto Legal e hoje eu vou falar do recém-publicado edital da Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás. É o edital número 1 de 2024, saiu ontem, dia 16 de abril de 2024, eu estou fazendo esse vídeo hoje, 17 de abril. Bom, o prazo de validade desse concurso é de 2 anos, a contar da data da homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período. E a banca já era conhecida Instituto Americano de Desenvolvimento, o IADES. A primeira dica que eu dou para vocês é leiam o edital detalhadamente, todos os detalhes, isso é muito importante, porque o edital é a lei do certame. Então, muito importante vocês estarem afiados ali com todas as dicas e instruções que estão no edital. Não esqueçam de dar o like aí no vídeo, compartilhe e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E se esse vídeo te ajudou, dá o like aí de uma vez, tá bom? No edital, ele traz as fases do concurso, que são 8 fases. Primeiro, tem a prova objetiva e a prova discursiva, tudo no mesmo dia. Depois tem uma avaliação para candidato com deficiência. Uma quarta fase, que é o teste de aptidão física. Depois a avaliação médica, exame psicotécnico, avaliação de títulos e avaliação de vida pregressa em investigação social. Basicamente, tudo isso aqui é comum em todos esses concursos da área de perícia. Eu vou falar, então, especificamente sobre a minha área, que é o cargo de odontologista de terceira classe, que é quando você, então, dá entrada ali no cargo. Os requisitos são diploma de graduação em odontologia e o registro no CRO. A remuneração atual é essa em R$ 12.974 e 20 horas semanais. Mesmo salário, mesma jornada horária de trabalho do médico legista. Bom, para o odontologista serão 4 vagas, sendo mais 2 de cadastro de reserva. Então, podemos contar com 6 vagas. A inscrição vai do dia 17 de maio ao dia 17 de junho de 2024 e a prova é no dia 28 de julho de 2024, então dá tempo de estudar. Serão 30 questões de conhecimentos gerais, cada uma valendo 1 ponto, que é português e direitos, e 50 questões de conhecimentos específicos, valendo 2 pontos cada uma. A prova discursiva vale 20 pontos, e lá no edital fala que ela está relacionada, o tema está relacionado aos conhecimentos específicos, que estão lá no edital que eu vou falar daqui a pouquinho. A prova de títulos vale 10 pontos, e uma novidade é que quem tem especialização em odonto legal ganha 3 pontos, diferente das outras especialidades que valem 1 ponto só. E já tem nomeação prevista para fevereiro de 2025, os 4 odontologistas serão nomeados até lá. Isso aqui é importante prestar atenção, porque para fazer a prova, você não precisa do diploma. Você só vai precisar do diploma lá na nomeação. Então, se você é estudante de odontologia, você ainda pode fazer o concurso, porque você vai precisar do diploma lá em fevereiro de 2025. Então, você ainda tem praticamente 1 ano aí para graduar, tá bom? Bom, vamos lá na matéria específica do edital. Eu vou falar, claro, da minha área, que é a odontologia legal, e ele trouxe algumas novidades nesse edital, nada demais, alguns pontos que eu vou destacar, porque são importantes, mas não acrescentou muita coisa. Bom, então o primeiro tópico é odontologia legal, aspectos históricos, isso aí é clássico de todos os editais, e ele põe um tópico novo, que é o exercício lícito e ilícito da odontologia. Então, no nosso material tem tudo isso, exceto alguns pontos que eu vou destacar aqui, mas que eu vou fazer e vou atualizar o material. Então, por exemplo, nesse tópico, eu vou ter que falar, fazer a aula, né, fazer mais questões sobre o exercício lícito e ilícito da odontologia. Mas isso tem nos livros, não é nada demais, tá bom? Esse tópico a gente encontra lá na aula 2, mas ainda vou fazer esse item 2, que é o exercício lícito e ilícito da odontologia. Depois ele pede algumas resoluções, isso aqui é uma novidade de algum concurso, mas o nosso curso
de odontologia legal já tinha essas resoluções, que é a 176, a 196 e a 198, e a também 230. Pedi uma coisa nova aqui, que é o Código Penal, o artigo 282, também nada demais. Depois ele pede o Código de Ética Odontológica e aí ele acrescenta o Código de Processo Ético, que é uma outra resolução do CFO, e a gente vai falar sobre isso também. A gente encontra o Código de Ética na aula 3 do nosso material e o Código de Processo Ético eu vou acrescentar. O tópico 4, não é novidade para ninguém, são perícias nas esferas civil, penal, trabalhista, ética e administrativa, e os documentos médico-legais e odonto-legais. Isso aqui está tudo na aula 3. Depois começa traumato, as energias de ordem mecânica, vai estar lá na aula 4. São 6 instrumentos, os 3 simples, o perfurante, o cortante e o contundente, e os 3 mistos, que é o corte contundente, o pérfuro contundente e o pérfuro cortante. Bem? Depois ele pede os agentes físicos não mecânicos, são as energias de ordem física. Isso aqui vai estar na aula 5. Asfixia, são as energias de ordem físico-química, que está na aula 1. Balística forense, isso aqui foi uma novidade, eu vou ter que fazer. Na verdade, a gente já estuda a balística terminal quando a gente estuda os instrumentos pérfuro-contundentes. Mas aqui, eu não sei se ele quer falar da balística interna, né, o estudo das armas. Então, a gente, para desencargo de consciência, ou para abranger tudo, eu vou falar sobre toda a balística nessa aula. Vou fazer, porque isso aqui é uma novidade, que geralmente não cobra isso nas provas de odonto legal. Depois tem a aula de tanato. Aqui ele pede uma novidade, que são os dentes rosados. Então, muito cuidado se você for estudar para o material antigo, né, como o França, o Van Hel, porque ele associa muito dentes rosados com asfixia. E hoje, trabalhos mais recentes, artigos mais recentes, mostram que não existe muito bem essa relação. Tá? Então, eu vou falar sobre isso. Inclusive, isso caiu na prova da Bahia. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, resolvendo aquela prova. Depois o tópico 8, identidade e identificação humana, nada demais. O capítulo 9, o item 9 é o item de antropologia, está todo lá na aula 7, uma aula atualizada, com o tratado de antropologia forense, que foi publicado em 2022. Essa aula está super atualizada, eu coloquei todos os métodos, inclusive arqueologia, tá? Que é um tópico 4, 9.4. Depois, o tópico 10, estimativa de idade por meio do estudo dos dentes, são as técnicas de estimativa de idade, questão certa na prova. Geralmente ele pede as técnicas, eu mostro na aula 6 basicamente todas as técnicas de estimativa de idade pelos dentes. Reconstrução facial forense vai estar na aula 10, junto com o Tanato, é uma matéria que eu gosto bastante, que foi tema do meu doutorado. Depois, ele pede perícias em marcas de mordida e ele cita o guia da American Board of Forensic Odontology de 2018. Presta muita atenção, porque se você está por material desatualizado, tem algumas mudanças que tiveram em 2018 nesse manual. Depois, radiologia forense, que é a associação entre a odontologia legal e a rádio. Muito importante. Desastres em massa, aqui ele pede o guia de 2018, apesar de que já tem um guia novo da Interpol, que é o de 2023. Também tudo isso está na aula 14. Papiloscopia, está na aula 11, esse aqui não tem novidade. Depois ele pede lesão corporal e traumatismo, tem tudo isso na aula 8. Genética forense, na aula 9 também é uma aula super atualizada. Ele pede um banco de perfis genéticos, que é uma matéria muito interessante, porque hoje o Brasil tem os bancos de perfis genéticos para coletar amostra de preso, pessoa desaparecida e material encontrado em local de crime. Eu já coloquei tudo isso lá na aula 9. Agora aqui são todas matérias, matéria nova, né, que não tem, nunca foi cobrado em outros concursos. Eu nem vou ter questão disso aqui, que é análise facial, mas é uma matéria que eu trabalhei também com isso aqui no meu doutorado. Inclusive eu fui para a PF fazer as medições, né, na fotoantropometria. Então eu vou fazer essa aula. Depois, perícia em caso de pornografia infantil, porque lá em Goiás eles fazem esse tipo de perícia, lá no Odonto Legal. Então a gente vai estudar isso aqui. Tem trabalho sobre isso já, do Palhares. Então vou trazer isso para vocês numa nova aula. E por fim, crimes de consumo em odontologia, que é essa lei aí,
que é a lei do consumidor, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e os desaparecidos, que muitas sessões de odontologia legal trabalham com desaparecidos, inclusive aqui na nossa sessão a gente também trabalha com a pessoa desaparecida, tá bom? Então isso é basicamente o edital, nada demais, acrescento algumas coisas, mas eu vou trazer isso para vocês. Não se esqueçam de inscrever aqui no canal, dar seu like e nos siga nas nossas redes sociais, lá no Instagram, que eu sempre trago novidade sobre odontologia legal. E o curso que eu falei para vocês, que eu vou atualizar, eu vou deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem adquirir, tá bom? Boa prova para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.